Oi, gente! Oi, gente! Vamos dar início, então, ao nosso terceiro episódio, nosso Gerânio Cast. Hoje o nosso dia tá um pouquinho mais cinzento, mas mesmo assim tá lindo. Continua lindo. Exato. E aqui está ao meu lado, Carla, minha sócia. Carla, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia! Bom dia e boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo em outro horário, né, gente? Não esquece, clica no sininho, segue a gente, dá força, porque esse negócio aqui não é muito fácil de fazer, não. Mas estamos lá. Hoje a gente tem um convidado muito especial pra gente, que ele tá com a gente desde o início da Gerânio. É o Diogo, seja bem-vindo, Diogo. Bom dia. Você sabe que agora a gente é atriz. Tá certo. O Diogo, ele é médico proctologista. É isso mesmo. Agora o Edu faz assim... O que é isso, né? O que é proctologista? A gente mesmo não sabia o que era proctologista até conhecer o Diogo. Depois a gente foi entendendo e sabendo a importância da profissão dele. E o Diogo, ele tá com a gente desde o início da clínica, porque ele é o nosso responsável técnico da Gerânio. Exatamente. E nós preparamos um cardápio especial hoje. Diogo, porque o Diogo é maranhense, Também. certo? Então a gente tentou trazer algumas coisas mais típicas. Então temos cuscuz, E foi pauleira pra fazer. ovos com... Ovos mexidos Óleo com... Meu Deus, babaçu. Tem Não um sei diferente. o que é isso, mas diz que Trouxemos- é um que ele ama muito. É um coco. Trouxemos várias frutas, porque a gente influencia muito, né, Diogo, a questão das fibras. Então, a gente trouxe bastante fruta. Então, a gente quer que você aproveite também esse café que foi feito pra você. Com certeza. E a quantidade de ovos certinha que ele toma de café da manhã. Segundo minha Que a nutricionista. nutricionista... Inclusive, que sou eu. Então, pode comer. Tudo isso aqui é seu, Diogo. Meu Deus. É bastante. Ela foi comer, eu falei, não come, que é dele. E o Diogo tem um currículo Nossa, top. Aqui em off, a muito- gente estava conversando. É uma formação aí de anos, na verdade. Literalmente. Literalmente. Pois é. Vai ser eterno. Vamos lá, então, né? Começar hoje. O Diogo, ele tem graduação em medicina, né? Ele é médico pela Universidade Federal do Maranhão. Ele tem cirurgia geral também, ele é cirurgião geral. Então, assim, de tudo que precisar, galera. Ele é coloproctologista, né? E hoje ele atua como coloproctologista aqui na Gerânio e também faz exames em outros lugares da cidade. E ele é médico do SAMU. E também, agora, ele é pós-graduando em medicina aeroespacial, porque quer voar, né? Ele quer- tá já não suficiente. faz, não é pouca coisa já isso, né? E ele foi do exército também, então, meu Deus, que currículo. Bora lá, então, vamos falar sobre isso tudo aí, sobre a vida do Diogo, principalmente, que o Diogo é pai de duas meninas maravilhosas, a Júlia e a Mariana, né, esposo da Paula, e veio pra Medianeira. Exato. Trouxemos Na verdade, a ele pra gente Medianeira. trouxe. Como é que foi isso, Diogo, essa transição? Você era de Curitiba, né? Você estava em Curitiba há Eu quanto estava tempo? em Curitiba há praticamente 2 anos. Na verdade, 4 anos, né? Minha cabeça bugou agora. Mas estava em Curitiba. Tava um tempo lá. Estava há 4 anos em Curitiba. Eu sou do Maranhão, né? Eu formei no Maranhão, nascido e criado no Maranhão. Eu saí do Maranhão para São Paulo, para Presidente Prudente, para fazer a minha residência em cirurgia geral. Fiquei 2 anos lá. Daí na sequência, eu já fui para Curitiba para fazer a residência de coloproctologia. Fiquei mais 2 anos, terminei em 2018. A minha esposa, né? Ela sempre quis voltar para o interior, na verdade, né? Ela é... Medianeira interior. Aí vem a graça, gente. Deixa eu contar um babado. Quando a gente falava interior, ele não conhecia a Medianeira, Sim. aí ele pensava assim que era, tipo, bolas rolando, assim. Né? Tipo aquelas cidades Que era um passam no negócio filme. de filme interior, né? Aí a gente falava, não. Só faltava ele dizer, tem correio lá? Só faltava falar isso. Mas, assim, era um negócio Faroeste. muito
muito inusitado Muito da parece. cabeça dele. Ele não imaginava. Aí a primeira vez que ele veio, ele ficou encantado, né, Diogo? Que eles Sim. nem imaginavam que tinha. Tem asfalto, tem tudo. Tem escola, tem Porque médico. você trabalhou no interior do Maranhão e lá É. realmente é muito difícil, né? Uma outra realidade, né? Eu trabalhei 2 anos, né, antes de me formar. E eu tive experiência de ir pro Brasil profundo, assim, né? Então eu fui pra uma cidade no interior do Maranhão que era muito, muito isolada, digamos assim. Eu tenho foto, né? Se for no meu Facebook, eu tenho foto andando de barco, com água até o joelho, com... Eu atuei Podia pôr essas em fotos, né? comunidades quilombolas no Maranhão, comunidades ribeirinhas. Então era uma coisa realmente É uma realidade que a gente É, nem inóspita. imagina, na verdade. né? Então, era uma coisa que a gente levava comida para que as pessoas... A gente fazia visita domiciliar, né? Então, as pessoas que a gente almoçava na casa das pessoas, às vezes, para elas terem o que almoçar. Nossa. Então, É bem como... é bem... Eu fiquei 2 anos nessa pegada, assim. Então, era bem raiz, assim. Eu conheci o Brasil raiz. Eu de terra no chão, de... Teve uma vez que você me contou que, tipo, pra atravessar, pra ir atender as pessoas, tinha que tirar o calçado Sim, eu e erguer E erguer as a calça. calças. Tem foto? pra Tem entrar no meu atravessar. Facebook? Tem. Depois eu resgato as fotos e boto. E, exatamente. Canoa. E, né, quando eu falo barco, não é que nem eu quando eu tava no Samu Litoral aqui, que era um barco. Era uma canoa, entendeu? Então, canoa. Então, e as pessoas também muito humildes, mas também muito... Como é que a gente... Muito receptivas. Eu ganhei pato. Cara, eu ganhei tanto pato na época. Que eu comia pato todo mês, assim. De presente. Pato é uma delícia. E eles sim, eu deviam gosto muito. ficar tão gratos, né? Sim, por camarão, chegar que essa aqui ajuda. Como eu trabalhei em comunidade ribeirinha, camarão aqui é artigo de luxo. Só que lá eles tinham... Tipo, é a alimentação básica deles. Então eu ganhava quilos de camarão também. Nunca comi tanto camarão na minha vida. E depois eu descobri, né? Na época eu não sabia. Eles não gostam... Eles têm pra tu ver como a sabedoria popular é interessante, né? Lá no Maranhão, nessa região que eu atuei, eles não gostavam de comer cação. Cação é o tubarãozinho, né? Aham. E... Porque vem na rede, né? E eles pegavam, assim, vez ou outra. Daí eles doavam, eles davam assim, você gosta? Então toma aí. 1 quilo de cação. E aí eu comia, né? Porque eu sempre gostei de cação. Depois que eu descobri que tem muito metal pesado e não é recomendável que você coma sempre. E daí agora que tu já comeu um monte, daí tu Então fica a dica. E eles nem sabiam disso. Não, mas eles não gostam por causa do gosto da ureia, né? Eles não sabiam a teoria, talvez, por trás. Isso, mas eles não Mas gostam de comer. como o sabor era alterado, eles Não gostam. Mas ser gostavam. médico nesses lugares é, sem dúvida, inusitado. Porque você vai pegar uma cultura de como é que eu posso dizer? De saberes muito diferentes e que Sim. funcionam muitas vezes, né? Sim, não tem... Ali eu acho que a gente tinha que respeitar muito o ambiente deles. Então, talvez isso tenha impactado da maneira como eu sou médico hoje. Né? Mas não adianta E você brigar. escolheu, Diogo, estar ali? Como é que foi a tua chegada até você trabalhar nessa região? Então, o médico, quando ele é recém-formado, ele não escolhe onde trabalhar. Fica a dica, tá? Se Ele você tá só formando médico e acha que vai trabalhar no Albert Einstein, não. Você não vai. Então, só assim, vai, né? Porque já tem aquela visão, vai se formar média, bota o jalequinho e o dinheiro tá na conta, né? não funciona assim. Você formou um médico, você vai trabalhar onde você não vai ficar desempregado, né? Hoje a gente tem que ser honesto. O médico não fica desempregado no Brasil. Porém, você, a não ser que seja herdeiro, você não vai trabalhar no hospital de alta complexidade. Ninguém quer um recém-formado no hospital de alta complexidade. Você vai trabalhar num PA periférico, né? Mesmo que você trabalhe numa grande cidade, tipo Curitiba, você vai trabalhar num PA periférico, numa periferia. Ou você vai trabalhar num PSF, né? Numa unidade básica de saúde. E pasme, também periférica. Então, digamos que nessa época foi uma oportunidade, né? Que caiu no meu colo, que remunerava bem, e eu fui. Então, e eu digo que talvez tenham sido os 2 anos que fizeram muita diferença na minha formação como médico. Com certeza. Porque a residência, só se você faz a prova, e você passa e você faz. E eu tenho essa formação em comum com todo mundo que fez residência. Mas essa vivência de 2 anos, ela mudou muita coisa da minha visão de sistema, de saúde, de relação com o paciente, o que é a realidade real, né? Não tá no hospital,
de altíssimo nível e Muitas achar vezes que você aquilo tinha é que o mundo. improvisar algumas Sim. coisas e fazer com o que você tinha, né? Sim, então às vezes eu tô, obviamente, a gente faz medicina como especialista de ponta, né? Mas hoje, às vezes, eu entendo o paciente quando eu digo que eu vou precisar usar tal medicação que custa R$ 800 por mês e ele diz que ele não tem condição. E eu tenho que me virar com ele e ver como é que a gente vai fazer. Entendeu? Pra mim, isso é razoável e normal. E eu sempre penso no custo. Pra mim, é razoável, né? Falando da gente, de mim, de você, eu passar um psyllium para um paciente ao invés de passar uma fibra da manipulação. indústria, que custa umas 50 vezes mais do que o psyllium. Exatamente. Entendeu? 50 vezes é exagero. Mas, assim, é muito mais caro, você sabe? Sim. Uma fibra industrializada, por mais que ela seja planejada, digamos Ela assim. houve uma manipulação, Manipulação e tal. tem todo um Tem processo. todo um processo ali que ela é planejada, né? Exato. Mas ela é muito mais cara. Então, cara, aqui mesmo, eu passo muito mais psyllium do que A fibra. gente pode dizer que o Diogo se tornou um médico mais humano e que se coloca muito no lugar do paciente. Então, com toda essa tua vivência, talvez, desse primeiro trabalho no Exército, provavelmente deva ter, né? Muito dessa vivência também. No Exército, até curiosamente, né? Passando já pra minha vida no Exército, foi depois, né? Foi concomitante, na verdade. Porque quando eu formei isso também. Quando eu tive 2 passagens no Exército, assim. Teve a primeira passagem, que foi obrigado. Quando eu formei... Não tive opção. Essa eu não tive Me mesmo. enfiaram. Não, essa eu não tive. Essa não foi assim, eu quero ir. Não, foi... Bora lá. Quem tá na Federal sabe, os 4, geralmente... Lá no Maranhão, os 4, né? Mas varia no mundo. Lá no Maranhão, o Exército, ele tem o que a gente chama de cota da Federal. E da estadual, né? Das universidades públicas. Ele tem o direito, né? De pegar os mais novos de cada turma, se ele precisar. Se assim ele precisar. E você não tem a opção de não ir. Caramba, Sim, sério? é obrigatório. E eu estudava na Federal, então já estava definido para aquele ano que os 4 mais novos eram os tributários, né? Que chamam. Iam ser tributados ao Exército. E eu era o mais novo da turma, né? Olha Porque só. você entrou Nossa. muito jovem na faculdade Eu entrei com a também, faculdade né? com 16 anos. Daí, Nossa, Diogo. Sim. E aí, enquanto ele toma água, ele estudou com bolsa em escola particular, Sim. sempre, eu fui né? bolsista desde a 8ª série, na escola particular. Enfim, daí eu entrei no Exército, meio que na marra, né? Obrigação. Num batalhão de infantaria, né? E dali eu tive um outro tipo de vivência, porque o Exército, você não tem contato tão grande assim, né? Com esse tipo de pessoas humildes, né? Porém, lá eu tive uma vivência um contato com os soldados, né? Que é o jovem. E jovens problemáticos, assim. E dali eu tive uma questão, uma visão diferente do que é... Eu tenho uma visão polêmica, assim, sobre disciplina, assim, né? Que lá eu percebi, por exemplo, que disciplina não é uma coisa que você impõe. É uma coisa que só funciona depois que a pessoa percebe que é uma autorresponsabilidade. Então, por exemplo, tinha soldado que ele entrou revoltado, saiu revoltado. Não teve mudou exército que nada. resolvesse ele. E tinha pessoas que ali, por algum motivo, ela entendia que ela estava Que no aquilo processo fazia bem. de virar adulto, ele estava recebendo um salário, ele podia ajudar a mãe dele, ele podia começar uma faculdade. Parece que internalizava aquilo nele. E aí, ele entrava de um jeito e dele internalizava que ele estava virando um adulto e ele saía de outro. Isso foi uma experiência muito interessante para mim. E a questão de atividade física era interessante. E lá eu tive uma visão realmente do mundo do exército que hoje, né? Se algum dia alguém quiser sentar comigo, tem muitas opiniões. Boas e ruins do exército. Boas, conheci muita gente, sim, muito competente. E muita gente nem tanto. Mas fui pra missão no interior, correr, dar uma gritada, correr sem camisa, né? O tal do ele adora correr sem camisa, é engraçado. Daí correr sem camisa, gritar. Não, mas não é Cantando o na soldado que rua. adora, né? Ele não adora, ele é imposto a correr sem camisa. E teve uma experiência muito engraçada, que no dia que a gente foi pra um campo, eu e os colegas, né? E, cara, o campo são 5 dias no mato, comendo literalmente o pão que o diabo amassou. A gente chegou lá achando que ia ser light porque a gente era médico. Daí, na primeira vez que... E só que o pessoal incorpora, né? Baixa o espírito nos caras. E daí a gente foi pro campo. Essa foi da vez que você já Da primeira era vez. médico. É. Tá. Você Eu já sempre tá- fui médico, mas Ah, era tá, quando eu era entendi. recém-formado, né? E aí achou que não, vai ser... Vamos dar uma aliviada pra gente. Primeiro dia, assim, eu lembro como se fosse hoje.
E lá, lembra do Bop lá, o filme? Eles botaram a gente pra ficar igualzinho. A aula, banquetinha, se você dormir, você cai. Nossa. Aí eu vi, acho que a brincadeira tá séria. Acho que não é tão moleza assim. Acho que E daí o carteiraço Só não que você funciona. sempre... A inteligência, ela tá aí pra isso. Cara, eu tive um amigo médico, ele era sagaz. Ele passou o braço por trás e travou, cara. E ele conseguiu dormir. Entendeu? E não caía. E não caía. Só que o cara percebeu, né? Clicou ele, que a gente chamava, né? Ele passou o braço por trás e travou o braço de uma forma que ele conseguia tirar uma sonequinha, assim, dar uma pescada. Daí, o cara clicou ele, daí ele... Não, beleza, 10 flexões. Aí 10 flexões? Ah, não, tranquilo, né? Desceu. Não, é na poça de lama. E tem que encostar o peito no chão. Daí você fazia flexão, dava aquela borbulhada na lama, levantava. Daí, depois que eu passei 5 dias da minha vida, eu cheguei à conclusão de que eu conseguia fazer qualquer coisa. Você passou tanto perrengue naquele lugar que... Por isso que Não, agora você é confiança homem grande. da montanha. Essa é uma piada interna. Agora eu fiquei boiando aqui no negócio do homem da montanha. Ele ganhou de amigo... pra quem não sabe, a gente é cunhado. Ele ganhou de amigo secreto no final do ano uma machadinha. Porque Pra ele gosta explorar. de cortar lenha. Eu gosto de cortar lenha, é um hobby. Ele É um hobby. cortar Eu não tenho lenha. obrigação nenhuma de cortar lenha, mas é uma coisa que eu adoro fazer, cara. Te relaxa. Me relaxa, cara, me relaxa. Me livra. Aí eu chego lá e falo, o que o Diogo tá cortando lenha? A minha irmã fala, deixa ele. Ele tá relaxando. Entendi. Então, se precisar de lenha, conta com o Diogo. Brincadeira. Médico, ele... Não, é que Acho que a gente podia continuar a tua trajetória, porque né? chegar aqui era no final, né? Pegar aquilo agora. É tipo, faz um ano só, né? Tem Eu chão. não sei pra qual câmera que eu olho. Aqui, essa aqui Eu não tô olhando pra câmera nenhuma, tá? Só pra... Essa aqui é a sua. Eu tenho outra característica, eu nunca olho pras câmeras. Eu vi que ele olha pra mim, né? Eu olho pra ti. Fica aí, Marco. Ele vai te olhar. Diogo, você, depois que você saiu do exército, você foi pro SAMU, que também, emergências. Então. Usei então. Ótimo. Não, a gente Foi- tá proibido de usar então. Então, Então. Eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente tá percebendo. A gente Não, tá tipo, percebendo. Eu tive que fazer terapia pra isso. Mas assim, na época que eu tava. É porque o exército sempre foi meio turno, né? E aí eu pagava, eu ficava no exército de segunda a quarta. Aí geralmente quarta à tarde eu ia pro PSF lá no mato e voltava sexta, de noite. E aí eu ia pro SAMU no sábado. Essa era a minha vida. O SAMU, como é que era? Como é que foi a oportunidade do SAMU? Quando eu era acadêmico de medicina, fica a dica pra você que é acadêmico de medicina, eu sempre gostei de participar de ligas acadêmicas. O que é uma liga acadêmica? É um grupo de estudo de interesse em alguma área. Entendeu? Então eu, no final, assim, eu era da liga de trauma, né? Da faculdade. Da liga de cirurgia, na verdade. Da liga de cirurgia. E daí, a liga de cirurgia, a gente tinha muito contato com cirurgiões, né? E na época, o diretor técnico do SAMU lá em São Luís, ele era cirurgião. E daí era supervisor da liga, né? Orientador, né? Orientador da liga. E daí ele gostava muito, não só de mim, né? Ele acabava pegando, assim, os melhores ligantes e já contratava pro SAMU. E daí eu fui contratado pelo SAMU no dia seguinte que eu formei. Eu peguei meu CRM, no dia seguinte semana seguinte eu tava no SAMU. E daí foi uma experiência muito positiva também. Foi aí que eu entrei na urgência. Eu tive uma experiência negativa de entrar na urgência e uma experiência positiva. O SAMU foi o positivo. o SAMU, ele faz parte da sua vida. Muitas pessoas perguntam, Sim. né? Quem conhece o Diogo, quem segue ele nas redes sociais, por que o Diogo trabalha no SAMU? Os pacientes às vezes perguntam, né? Mas o doutor, por que o doutor, né, fica, né, fazendo plantão e tal? Mas não é uma história de vida, né? Você gosta desse trabalho, né? Eu gosto do SAMU.
Óbvio que me paga, né? Então a gente agradece, os Também, boletos né? agradece. Não é de graça, não trabalho de graça SAMU, pessoal. É bem remunerado. E assim, Diogo, você trabalhou lá atrás no SAMU e agora você voltou pro SAMU. É. Nunca saiu. Não, eu saí uma Nunca época, saiu? assim. Não, teve uma época que eu saí. Eu fiquei 2 anos no SAMU, lá em São Luís, né? Aí eu saí pra fazer residência. Aí os 4 anos de residência eu não conseguia fazer SAMU, né? Eu tirava plantão em PA. E aí eu voltei quando eu passei no concurso pro SAMU Litoral em 2018. Aí eu Você- voltei lá em Curitiba. Fazendo um parênteses que o PA é o que você diz que não é vida pro médico, né? Que é muito que assim- difícil mesmo, né? São muitos pacientes e o tempo é controlado, né? Pra É, vocês lembra que eu atenderem. falei que eu tive uma experiência negativa na entrada? Foi o PA. Eu já comecei com o pé esquerdo no PA. Então, digamos que o PA, você tem que gostar muito de trabalhar no PA. E eu, particularmente, não é meu perfil de trabalho no PA. Eu gosto de ambientes controlados. Né? Quem me conhece sabe que eu sou metódico, eu sou controlado. E o PA é o ambiente mais caótico que pode existir. Ah, o SAMU, ele não é caótico? Por incrível que pareça, não. Porque o SAMU, ele tem é protocolo. sistemático, né? Muito protocolo. Tudo que você tá vendo alguém do SAMU fazer, aquilo ali foi estudado, existe protocolo. Muitas vezes eu faço um elogio muito grande ao SAMU Cascavel. Cara, tem treinamento no SAMU Cascavel, tu sabe, você sabe? Cara, tem treinamento e aula no SAMU Cascavel quase toda semana. Entendeu? E eu fiquei até surpreso, né, aquele preconceito. É o preconceito interior. Cara, o SAMU Cascavel tá de parabéns, assim, é uma instituição assim que não deixa de ver nenhum SAMU de nenhuma capital. Então a gente sempre tá treinando, aprendendo, se atualizando. Então existe uma ordem no caos. O PA não, é o caos no seu estado puro na medicina. Então, quando eu entrei, na primeira vez que eu tirei um plantão de PA, me lembro como se fosse hoje, foi curiosamente na mesma semana que eu ia entrar no SAMU. Não, Diogo, você é um bom acadêmico, você vai dar conta, você vai Vai lá. vai lá, vai lá. brilha. Papel, caneta, tá tudo certo. Isso. E aí eu você fui dá tirar plantão no PA, que era o PA referência da cidade. O maior PA da cidade. Aí nesse PA, inclusive era o PA de referência da residência. Então era curioso, porque eu tinha um dia de formado e eu era o preceptor, né, dos residentes. Né, o R2, por exemplo, da clínica, eu era o ridículo perto dele. Não, o cara tinha 2 anos de residência de clínica. E eu lá, tipo, bobão. Só que é um PA de uma capital. Meu amigo, no meu primeiro dia eu assinei 3 DO, assim, de cara. O que deu? Declaração de óbito. Ah, meu Sim, Deus. pra começar as primeiras 12 horas. Daí já dá aquela... Já começa Pra bem, né? começar. Já começa bem. Daí o R2, que é o residente da clínica, chegou pra mim. Filhão, ó, eu entendo que você tá aqui, você tá perdido, só não atrapalha. Eu vou te dar umas coisas aqui, você só carimba e vida que segue. Nossa. Porque E eu aí- era o preceptor, eu tinha que carimbar, Sim. né? E aí é muito difícil, né? Porque é como a gente estava no outro pod, a gente estava falando, essa é uma parte muito difícil. Vocês acostumam com isso, mas Aham. mas o óbito é terrível pro médico, É terrível, né? Não é uma coisa que a gente gosta de fazer. Né? Sou médico, né? Não sou coveiro. Então, não é uma coisa que a gente gosta. Então, Ótimo isso. É isso. a questão do PA, eu já comecei com uma relação ruim. Daí eu fui pro SAMU, eu tive uma Imagina. relação melhor. Quem ia ter uma boa relação com isso no primeiro dia, né? Exato. Aí eu tive uma relação melhor, porque o SAMU, primeiro que lá no SAMU você ficava um mês em treinamento. E tinha aula. Então era assim, era uma outra vibe. Tipo assim, ó, a gente não vai te soltar. E PA é assim, você também... Minha esposa falou que se eu for num pré-vestibular de medicina, eu faço 50% de desistir fácil. Então, acadêmicos de medicina podem parar por aqui. É. Tchau. Porque assim, o que é que o pessoal imagina na inocência dele? Que vão soltar ele lá no PA e vai ter alguém pegando na mãozinha assim, ah, não, vem aqui, doutorzinho. Olha, não, e você é literalmente solto no PA. É largado. É tu e Deus, E filhão. você e vai. tu e o que tu aprendeu, se tu não aprendeu, liga pra mim no SAMU e chora, que é o que eles fazem. Então, assim, Porque daí você tá na ponta. eu tô na ponta, né? Eles ligam, alguns chorando, literalmente. Então, assim, no SAMU não. No SAMU tinha aula, tinha treinamento, tinha um mês tu ficava de sombra, de ir saindo alguém. com os mais experientes, pra você pegar... Pô, daí que eu falei, não, é isso que eu quero, é que eu não me largaram aqui e falaram, meu irmão, tu que lute. E Não. ali, querendo ou não, você estrutura o que tá na ponta. Sim. Porque você vai dizer, olha, faz isso, né? Outro dia eu acompanhei ele num momento assim, porque a gente teve um familiar que tava internado e ele tava de folga. E aí, conversando com o colega que tava de plantão lá no SAMU, lá, né?
E assim, é muito emocionante, de certo modo, porque você não... Você trabalha, na verdade, com uma adrenalina muito grande, acredito. Porque né? você não sabe o que tá do outro lado. E, ao mesmo tempo, tu tem que ser muito racional, não tentar acalmar a pessoa e tentar resolver. Achar uma solução para aquilo. Isso é a regulação, né? E tem a parte da rua, que eu amo, assim. É o meu preferido. De chegar e... Eu já reanimei gente no asfalto, assim. Isso é bonito, assim, já... Isso é o que emociona a tua profissão, teve né? a última, assim, que foi emocionante, tem um menino que é muito bom, assim, lá no SAMU, excepcional, recém-formado, que diz que recém-formado não necessariamente é um médico ruim. Tem um médico, eu vou até falar o nome dele porque é um elogio positivo, chama Vinícius, ele tem 2 anos de formado. Esse menino, ele é um prodígio, assim, muito bom. Daí eu mandei ele pra uma parada, e ele reverteu a parada. E aí eu que mandei ele, né? Eu mandei ele, foi e salvou. Daí, mês depois, a mulher foi lá no SAMU agradecer a gente, assim, nós dois, né? Eu que tinha liberado a ambulância rápido e ele que reverteu a parada. Então, você vê o valor do trabalho, entendeu? Salvou uma vida, né? É ali que faz a diferença, né? E o contrário também, eu já fui num trauma muito grave que o paciente ia morrer, assim, que tinha que fazer um procedimento que, claro, o recém-formado nem é da alçada dele, que é uma clico de urgência, você tem que abrir um buraco na garganta do cara para ele respirar. É porque aí tu já na cirurgia, na residência... Pela minha formação de cirurgia eu aprendi. Daí o médico tava em pânico, em posição fetal, chorando, porque ele não ia saber fazer. E tudo bem, né, um procedimento avançado, eu cheguei lá, o paciente tava em parada, daí eu fiz e o paciente voltou à vida. Voltou à vida não, porque ele não tava morto, mas ele voltou. Sim. Então essa parte do SAMU é muito bonita. E o PA não, o PA eu já trabalhei muito tempo, eu sou formado desde 2012. Eu trabalhei no PA até 2022. Trabalhei 10 anos de PA. E aí ali é uma área onde você depende muito de exames, né? É uma coisa mais clínica, É caótico, assim, não é organizado. E pela minha natureza, né, da minha personalidade, é uma coisa que vai me gerando muita ansiedade. Estresse, né? Coisas que não são organizadas me geram muita ansiedade. E assim, Diogo, em paralelo a tudo isso, você começou uma outra residência que foi a de coloproctologia. Como que você chegou a ter essa decisão de ser coloprocto? Né? Essa é a pergunta que não quer da calar. onde surgiu? Porque assim, você tem um oceano azul ali de possibilidades para você trabalhar. Você já falou que você gosta do SAMU, que é algo que desde o começo brilha teu olho. E por que foi para coloprocto? Da onde que veio? Teve algum gancho? Se identificou com alguma coisa? Primeiro explica pra galera. Olha lá na câmera e fala o que é coloproctologista. Coloproctologista é um médico que ele é especialista em intestino, reto e ânus. Só que ele é habilitado para fazer cirurgia, consulta, né? Tem um bicho aqui. Nossos amigos urubus. É um urubu mesmo. Então, o coloproctologista, temos vários. Ele é um especialista em reto, intestino e ânus. Só que a gente tem habilitação para fazer cirurgia, a parte endoscópica, né, que é a colonoscopia, e a consulta. A gente é meio que completo. As pessoas ainda confundem, acabam indo no gastro para resolver uma questão intestinal, né? E é você quem vai olhar isso. É que o gastro, ele é mais geral, né? Ele pega todo o sistema gastrointestinal. E aí existe também uma divisão dentro da gastro. Existem os gastroclínicos, que só atendem a parte clínica da gastro, e os gastrocirurgiões, que geralmente só operam. Sabe aquele médico que opera vesícula, opera hérnia, opera estômago, faz bariátrica? Esse é o gastrocirurgião. Opera hérnia de hiato, hérnia de refluxo. Então, esse é o gastrocirurgião. E tem o gastroclínico. Não tem essa divisão. O procto, ele é só intestino, reto e ânus, acabou. Tanto que hoje, já me procuram às vezes, né, pra operar vesícula. Eu já operei muita vesícula na vida, mas hoje eu não faço mais porque não é mais o meu interesse. Porque você é cirurgião geral, na verdade. Também sou, né? eu posso operar literalmente qualquer coisa. Tudo. Também fiz porta de cirurgia geral por um tempo, lá em Ponta Grossa, com um amigo, muito amigo. Que é um cara que eu era apaixonado por esse cara, ele era muito engraçado. Nossa, cuidado. Não. Ele era muito gente boa, cara. Manda um apaixonado pra esposa, né? Também, por ela também. Esse cara, ele era um figurão, assim. Ele é cirurgião oncológico do evangélico. Um preceptor no evangélico, um cara excepcional. Mas ele era muito engraçado, cara. Então, a gente podia estar lá operando 3 baleadas numa noite, você passava a noite rindo, assim, porque ele era uma figura. Ele era muito bem-humorado. Se torna leve. Mas é o Todinho, um abraço, Todinho. Um
O nome do amigo é ótimo. Achei que era o nome do médico. Então você só imagina a cara do Todinho, então. Mas e aí você escolheu a Coloprocto. Por quê? Então, da Coloprocto foi o seguinte, médico, a gente muda muito de opção na vida. Quando eu entrei na medicina, voltando um pouco no tempo, eu queria ser oncologista clínico. Qual é a diferença? Nossa. Não, é porque eu sempre fui Tem muito... algumas coisas a ver, né? Tem, é que eu sempre fui muito, assim, curioso e nerd, né? E a área da medicina mais nerd que existe é a oncologia clínica. O cara que é oncologista, trata câncer, ele é nerd. A pessoa vê quando a pessoa tem uma autoestima boa, que ela fala assim, eu sou isso, eu sou nerd. Eu sou muito bom. Sou muito bom. Caramba, me sujei. Eu não sou qualquer um. Não, Eu mas sou eu era o nerd. cara. Eu sou sou nerd. o cara. Esse é o Diogo, uma pessoa humilde, né? Uma pessoa com uma... Mas com essa trajetória ele pode se gavar um pouquinho. Deixa ele, pode. Mas eu sempre fui nerd, assim. né? Continua, Diogo. Nerd, né? E a área mais nerd da medicina é oncologia clínica. Parabéns pros oncologistas clínicos, vocês são nerds. Porque é muita bioquímica, cara, São muitas descobertas. é ciência né? hard, assim. É a área da medicina que mais avança atualmente e é ciência raiz, assim. Os caras têm que estudar que nem os loucos. Mas aí, depois, quando eu entrei, eu sempre fui muito influenciado por professores. E quando eu entrei depois que eu entrei na liga de cirurgia, né? Cara, daí eu me apaixonei pela cirurgia. Eu tive sorte, né? Até Isso aí que eu queria. a minha terapeuta fala que eu tenho muita sorte. Entram muitas pessoas boas na minha vida. Daí entrou um cirurgião que me influenciou muito, cirurgião pediátrico, seja Então, só. também. E tinha um cirurgião pediátrico, que eu acompanhava ele pela liga, depois ele virou meu amigo, e aí eu comecei a acompanhar ele na amizade. E aí tinha um outro que era um cirurgião geral, que trabalhava com ele, o Leandro. Gente boa demais também. E aí virou meu amigo também, próximo. De convidar pra formatura, assim, parceiro. E eram duas pessoas muito boas da cirurgia. Como pessoas, né? E aí aquilo me inspirou, assim. Eu falei, cara, eu quero ser que nesses caras. Eles ajudam as pessoas, são gente boa. Todo mundo gosta deles, olha aí. E o cara da ação, né? O cara... São cirurgiões, você é igual a eles, então é isso aí. É esse negócio que eu vou fazer. Chega a criança lá com a barriga desse tamanho, os pediatras chorando, não sei quem vai salvar a criança. Cirurgião. Eu vou resolver essa parada. Tipo Super-Homem, né? Eu gosto de resolver. Você via eles com uma capa, assim. Não é pra tanto. Mas o cirurgião, ele é resolutivo. Só o Tadinho, viu? Só o Tadinho ele via desse jeito. Só O resto não. Hein? E aí bom a esse cirurgia... cuscuz, só fazendo um parênteses, Não, que tá fui bom. eu que fiz. Eu não sei Eu fazer não cuscuz. sou Tá cozinheira, não sei fazer nada. Eu Gente. fiz um cuscuz aí pro médico. Ele tá rebolando esse teu cuscuz Não, aí, tá não ótimo, sei não. tá bom. É que eu tô comendo devagar. Entendeu O quê? o negócio que ele come é a especialidade dele. Cuscuz. Viu Tá só ali. que legal? Tava demorando pra sair. Interessante. Diogo, eu fiquei pensando. já pulando e depois você volta. Você deve receber muita zoação por causa da tua profissão. A gente acostuma. Eu mesmo zoo, né? Tu tem que zoar, né? Porque. Tipo a que eu falei lá que o Mike morreu de rir, formação de anos. Então. Não Ei, adianta, na né? família, primeiro encontro de família. E é muito engraçado, né? Que galera lá, todo mundo, os homens todos reunidos e conversa. Nós assim, né? O que tá acontecendo? Ele nem tava se tocando nada. Eu falei, gente, cochichando a família, né? O que tá acontecendo? Cheguei e falei, gente, o que tá acontecendo? Olha o tamanho dos dedos dele, gente. Estavam fazendo uma Porque ela análise. pequena. Fazendo análise. Diogo não é pequena, não. Não, minha mão é só- pequena. E o meu marido falou que jamais vai consultar com ele. Olha só que Que preconceito. ele falou, Até já o dia que ele pensou eu precisar. tomando uma cerveja com o médico que... Imagina, mas olha a quantidade que ele vê por dia, nem vai lembrar do teu marido. Daí não é que eu acho que cirurgiões são super-heróis, pessoal, mas é uma área resolutiva da medicina, né? Com certeza. Então eu me apaixonei e fui fazer cirurgia. Quando eu estava imprudente, aí na cirurgia eu tinha muita dúvida do que eu ia fazer de subespecialidade, né? Uma segunda especialidade. E aí eu sempre gostei muito de aparelho digestivo. E aí tinha tudo pra eu ser CAD, né? Que é o cirurgião, gastrocirurgião. Só que aí apareceu uma pessoa muito boa na minha vida, como sempre, né? Que tem é o Dr. André, né? Que ele é coloproctologista lá em Prudente. E aí... O bom é que todos esses amigos aí, você vai falar pra eles, assistam o meu podcast que eu falei de você. E o Dr. André, ele chegou lá em Prudente, literalmente chegou. Que nem eu tô chegando aqui, né? Curiosamente, ele tinha uma formação excepcional, assim. Ele tava chegando da USP Ribeirão. E, cara, eu fiquei próximo dele também, da gente virou amigo.
Deu ir na casa dele e tudo, assim, gente boa. Daí ele, cara, vou te mandar um mês pra USP Ribeirão. Só pra você ver qual é da coloproctologia. Aí falou com os chefes dele, né? Lá da USP Ribeirão. Daí eu fui passar. Na época eu tive sorte que minha irmã morava em Ribeirão, né? Sorte não, né? Alguns dirão que foi sorte, mas foi muito trabalho. Ah, não, sim. A sorte é a oportunidade associada ao preparo e contatos. Exato. Contato sempre é importante. Daí, na época, minha irmã tava noiva de um cara de Ribeirão, o Dani. E aí, eu fui pra ficar na casa do meu ex-cunhado. Daí, fiquei na casa dele lá em Ribeirão, fiquei um mês na casa dele e, concomitantemente, um mês na USP Ribeirão, no setor de procto, que é fantástico, assim. Cara, daí eu me apaixonei pela procto, né? E, cara, e aí tinha esse lance, que o coloproctologista, ele não faz só uma coisa. Lembra muitas coisas? Ele opera. Opera, corta lenha, faz tudo ao mesmo tempo. Ele opera, ele faz colono, ele tem portes cirúrgicos, então você não gosta de cirurgias muito grandes, você ia tem cirurgias ficar pequenas. Você não ia sair totalmente da cirurgia, Não. que era algo que você gostava. Sim. E a procto, ela tem portes cirúrgicos. Tem cirurgias enormes e tem cirurgias pequenas. Tem a parte colonoscópica, tem a parte E consulta. fora que, assim, hoje, eu sempre falei isso no meu trabalho, e a gente sempre fala isso aqui na clínica, a gente fala muito de intestino, é muito interessante, Sim. porque o Diogo, ele veio pra clínica e a especialidade dele é intestino, e a maioria dos profissionais aqui fala muito de intestino. Sim. Porque intestino é o nosso segundo cérebro, né, Diogo? É. Então, assim, é a base de tudo. A gente absorve tudo por ali, né? Então, elimina e absorve. Ele diz né? muito sobre o nosso corpo, né? E Muito. também, se a gente for pensar, me corrija se eu estiver errado, mas um dos cânceres que a gente tem mais incidência hoje no Brasil é o câncer de intestino, né? Ele é o terceiro, né? Terceiro, né? Só perde pra pele, Então, né? assim, tem alguma coisa acontecendo aí, né? Tem algo Falta de cuidado que está com- acontecendo na população para ter uma incidência tão grande de câncer de intestino, né? Pode continuar. Então, na verdade, é que as pessoas já estão descobrindo que o câncer de intestino, porque ele era um câncer desvalorizado, né? É que assim, voltando um pouco pra minha especialidade, todo mundo que eu converso acha que isso foi inventado do dia pra noite, né? Quem coloproctologista? É uma especialidade nova. Super nova. Ela existe só desde o... Desde quando existe que é interessante. gastro. Antes, Que é um suco. porque o que acontece? O que as pessoas não pensam. O que é mais visível? É o ânus ou é o estômago? O ânus. Então gastro, na verdade, ela é uma especialidade mais recente. As pessoas começaram a mexer no Sério? estômago depois de começar a mexer no ânus. Capaz. Então, mexer no ânus, né? Mexer no ânus ficou estranho. Mas, enfim, Mas é o que você faz literalmente, né, Diogo? vamos mudar. Então, É tratar isso aí. o estômago... Tratar o estômago começou depois de tratar o ânus. Porque o estômago, ele é um órgão interno. Ninguém vê o estômago. Entendeu? Pô, pra descobrir o estômago não foi fácil. O ânus a gente descobre quando a gente nasce, literalmente. Tem uma fase anal, né? Então, você descobre o ânus normal. Parte do desenvolvimento da criança. O estômago, não. O estômago foi descoberto no dia que alguém abriu uma pessoa, olhou aquele saco e, meu Deus, pra que serve O isso? que é isso? Então, se você for pegar, já no Egito Antigo, existia o cara que tratava do ânus do faraó. Caramba. Sim, e capaz. era uma profissão importante, inclusive. Ele era da nobreza, era um nobre. Só o cara era um cara importante, porque quem pode mexer no ânus do faraó? Meu Deus, chocada. Então, é um especialista importante, porque você é o faraó. Exatamente. Você é o farol do Diogo. Eu sou seu proctologista e você é o rei. Daí, Isso mesmo, é isso daí, né? Trata Isso como de um rei. deveria ser teu slogan. Só que tem muito tabu em volta Sim. e as pessoas têm muito preconceito, então não se fala. Eu Exatamente. acredito que a maioria das pessoas tem muito problema intestinal, problema anal e acaba não relatando, falando. não procurando. Exato. Então fica um tabu em volta disso tudo, né? Exatamente. Daí até fazendo mais duas ponderações assim em relação, que você vê que no Ocidente, por exemplo, nós como civilização ocidental, o primeiro registro de um proctologista é do século XIV, na Inglaterra, em 1380. E por fim, agora eu vou dar uma levantada na minha especialidade. A minha moral. Mais ainda que eu não fiz isso. Não, é que a gente gosta. O proctologista, ele é meio sentido, né? Porque ele, Claro, porque, né? ninguém é dá uma muita coisa... moral pra gente. A gente tem uma trajetória histórica aí.
Eu vou levantar a moral dos proctos agora. Então, a primeira academia de cirurgia que existiu foi na França. Academia Real. Eu não sei falar francês, pessoal. Então, traduzindo, a Academia Real de Cirurgia. E quem fundou foi um Luís, eu acho que foi o 14. Um dos Luís, que foi rei da França. Um Luís aí, por aí. Do deles. Por quê? Porque o Luís, eles tinham, na época, né, eles caçavam, né, muito. E aí caçavam montado, né? E aí o Luís XIV desenvolveu uma fístula perianal, que é uma das coisas que eu mais trato hoje em dia. E aí, na época, ninguém sabia tratar isso direito. E fístula não consegue resolver com tratamento clínico. Até hoje. Então, assim, não tem erva, mato, banho de assento, não tem remédio moderno que resolva fístula. É cirúrgico. Cirurgia. E daí ele foi atrás de um famoso cirurgião barbeiro, que eram cirurgiões e barbeiros. Olha, faz muitas coisas. Faz barba e opera, gente. Barba, Corta cabelo e bigode. Quer cortar a lenha, o cara fazia barba, operava, pô. E daí ele chamou esse cara. E era muito experimental a coisa, né? O cara ia aprender na marra. Daí, óbvio, isso hoje em dia seria um crime. Mas o cara começou a testar isso em várias pessoas da comunidade, digamos assim, até ele acertar a mão. Daí ele aprendeu a fazer fistulectomia. Ele desenvolveu a primeira cirurgia de fistulectomia. Esse cirurgião francês. E é muito antigo, né? Muito então, antigo. assim, é quando as pessoas precisam perder o preconceito de entender a tua profissão. E trazer isso para a Medianeira, não só assim, para os outros locais também, porque se a gente for analisar os concursos públicos, por exemplo, nem todos têm vagas para coloproctologistas, Não, é raro, né? Porque prioriza, obviamente, as especialidades mais básicas. Só que ele é básico. De certa forma Se for pensar, né? Então, assim, eu tive uma pessoa da minha família que teve um câncer de intestino reto e na época ela não teve um especialista. Porque não existia na região. Então, trazer o Diogo para a Medianeira, que foi um desafio, também era isso, sabe? Também era trazer essa especialidade, mostrando para ele. Daí eu falava, a gente, só tem um em tal lugar, um em outro, né? Olha o mercado, né? São pessoas que estão precisando. E foi muito bacana quando você chegou aqui, teve um profissional que falou isso para você, né? Sim. Falou, as pessoas precisam de você. Né? Um especialista falou para ele. E, Diogo, hoje, se a gente for pensar quem está nos ouvindo, quem tem que procurar o coloprocto hoje? O que a pessoa tem que sentir? Que sintoma que ela tem que estar? Qual? É só adulto? É só criança? É só quando aparece dor? É só quando eu tô com uma hemorroide? Porque a maioria das pessoas imaginam que é só isso. Quando que as pessoas precisam procurar um coloprocto? Então, basicamente assim, falando de uma forma concisa, né? Nós somos especialistas em intestino, reto e ânus, né? Então, se você tem um problema intestinal no reto ou no ânus, qualquer que seja, ou suspeita disso, né? Você já pode marcar. Existe uma divisão, né? Na questão que, assim, a nossa formação, ela é voltada para o público adulto. Então, a maioria de nós, a imensa maioria de nós, a gente é voltado para o público adulto. Então, geralmente, a gente atende acima dos 14 anos. Existe coloprocto criança? Não, de criança? existe o gastroenterologista pediátrico. Que é o gastropediátrico, que quando precisa operar, quem opera é o cirurgião pediátrico, né? Entendi. Um abraço aí pra Mariana, né? Nossa parceira. Nossa gastro aqui. Então, quando eu recebo uma criança, eu passo pra Mariana, que é a nossa gastroped. Por quê? Porque existe um perfil diferente na fisiologia, na anatomia das crianças. Então, mesmo que até a mesma doença, às vezes ela tem tratamento diferente no adulto e na criança. Então, eu até acompanhei, por exemplo, uma discussão de um caso de criança no grupo esses dias, que um procto também do interior aí, profundo do Paraná, tava uma criança, não tinha para quem encaminhar, então a gente tava discutindo no grupo da sociedade. Então, aí se percebe que, cara, o tratamento é completamente diferente do adulto. E quanto falta, né, esse profissional, quanto falta para a população, as pessoas saberem o que faz, entenderem, né? É uma especialidade que tem muita curiosidade. As pessoas têm muitas coisas para perguntar. Eu sou suspeita a falar, porque eu falo muito de intestino, não tem como, porque é a base da nutrição, é esse funcionamento do todo o trato gastrointestinal, né? Sim. E assim, Diogo, hoje você vê na tua vivência o quê?
O que a gente percebe que aparece mais, assim? As doenças... Eu, por exemplo, percebo uma incidência muito grande de doenças inflamatórias aparecendo, síndrome do intestino irritável. Eu atendo muita síndrome do intestino É isso que eu ia- irritável, isso que eu porque ia vem falar. pra mim. aham, Então, porque- assim, eu percebi uma incidência muito grande. Você vem percebendo também isso? Então, eu atendo mais, o grosso do que eu atendo, assim, a maioria são questões proctológicas, até porque é uma área onde o gastro, ele tem mais restrição. Então, pra ser sincero, a maioria dos pacientes que eu atendo são pessoas com doenças anais mesmo, né? Sangramento anal, dor anal, coceira, uma bolinha no ânus que ele tá preocupado. Então, aí a gente tem como as 3 principais doenças anais, né? Pode ter muita coisa no ânus também, mas hemorroida, fístula e fissura. Vamos botar o trio ternura aí, que é o principal, né? Daí... Trio ternura. A trinca, né? Mas tem muita doença que pode dar no ânus, né? Falando um pouco de intestino, é curioso isso que a gente tá falando. Porque as pessoas realmente elas redescobriram o intestino. Ele foi relegado há muito tempo, por muito tempo, pelas pessoas, pelo público, Porque ao era segundo um plano. tabu. Ele era um órgão Ele marginal, era um marginalizado. tabu, isso, aham. Ele é um órgão marginalizado. Eu tô sangrando. Cara, é impressionante, mas eu cheguei ao cúmulo de ver paciente dizer que sangrava há 10 anos e tava lavando, né? Tudo certo, E, normal. Normal, tô sangrando aí e tal. Ou pessoas que não fazem cocô. Meu Deus, Sim. eu pego muito. 10 Tem dias sem gente que fazer fica cocô. 10, Então- 15, 20 dias sem fazer cocô. Então, Isso é Que muito horrível real. isso, né? E é muito Muito normal, difícil, muito assim. normal. É porque se torna tão comum, desde que eu sou pequeno, minha mãe fala que eu não faço cocô direito. Eu cresci sabendo disso, então é normal fazer cocô cada 15 Mas dias. não é fisiológico, né? Não é. não é. Então, assim, acaba que ele está vindo nessa cultura fitness agora, de cuidar da saúde, da nossa geração, principalmente, né? De cuidar de si, ele veio pro primeiro plano, porque o intestino, ele é um órgão que ele é interligado como todos os outros órgãos, né? Com todo o resto do corpo. Então, E os outros desculpa te interromper, mas os outros especialistas estão reconhecendo Sim. a tua profissão agora e encaminhando os encaminhando, pacientes eu para recebo você. encaminhamento porque, de todo mundo. porque a gineco pode te encaminhar, o gastro, Qualquer um, né? qualquer um Até vai te mesmo encaminhar. psicólogo, psiquiatra, Isso. porque as doenças intestinais têm muita relação com a emoção também, né? Isso, então aí quando foi o ponto da virada? Então, eu fiz residência no Cajuru 2016 e 2018, né? 2016 a 2018. Então, curiosamente, quando eu tava nessa época, síndrome do intestino irritável, e isso a gente tem percebido, né? Talvez saiam pesquisas agora nessa levada, né? Porque nessa época, síndrome do intestino irritável era uma doença rara. Cara, eu atendia 40 pacientes no ambulatório do SUS, lá no Cajuru, era 1 ou 2 síndrome do intestino irritável. Caramba, Se e muito. agora é muito comum. A maioria. Então, o que a gente percebeu? Que depois, com o advento da pandemia, teve um impacto enorme na saúde mental das pessoas. O que refletiu no intestino. Isso. Então, teve ali um boom de doenças intestinais, mas vindo associadas a realmente um impacto na saúde mental. E as pessoas elas saíram na pandemia preocupadas com a saúde. Então, aí você tem um cenário onde a saúde mental das pessoas está deteriorada, de muita gente saiu deteriorada, e que essas mesmas pessoas que estão com problemas, né, na saúde mental, elas se preocupam mais em se cuidar e prevenir. Na verdade, talvez sempre existiram aqueles sintomas, mas eles eram banalizados. Isso. E com a questão do Covid, todo esse impacto emocional, falaram, opa, peraí, Exatamente. tô achando que eu tenho que ir atrás, isso não é normal. E piorou, né? Então, a pessoa que com a Covid ali, com o advento, ela podia ter um sintoma leve, que ela ia levando, e aí a coisa chegou no nível de insuportável, né? E daí ela vai procurar. Então, hoje, os meus pacientes particulares, quase todos são doença funcional. Porque a pessoa já tá em desespero, né? Então, ela... E realmente, assim, é algo muito incômodo, né? Você Sim. ficar sem ir ao banheiro, enfim. E hoje é muito, muito interessante, porque você foi recentemente para um congresso, né? Sim. E nesse congresso tem muitas descobertas novas sobre o Sim. intestino e coisas interessantíssimas que a gente compartilhou esses dias, a gente conversou sobre as futuro, mudanças né? do futuro, né? Então, assim, o intestino ele vai entrar muito mais em primeiro plano daqui pra frente. É que, na verdade, a medicina tá mudando, né? Um pouquinho, assim, a gente vê que por muito tempo
a gente tentou compartimentalizar a medicina, né? Então, porque o médico, a gente gosta de ambiente controlado. Então, pra gente estudar, descobrir muita coisa, a gente compartimentalizava. Então, eu estudava intestino, eu pegava aquelas variáveis ali que, em relação ao intestino, eu dava uma isolada dele do resto das variáveis externas, que é o resto do corpo, dos órgãos, né? E o resto da vida do paciente. Então, isso não vale só para o intestino, vale para coração, para cabeça, para cérebro, para qualquer... Diz uma área aí da medicina. Então, a gente trabalhava muito compartimentalizado, porque a gente queria desvendar ali a parte biomecânica e bioquímica, como que aquilo ali funciona, como que isso reage com isso e como que isso mecanicamente funciona. Então, a gente pegava aquilo ali isolado, tirava esses outros componentes para a gente entender melhor. Só que o que a gente começou a perceber? Que chega num ponto onde você conhece muita coisa, hoje se conhece muita coisa do intestino isolado, né? Separado, mas no mundo da prática, né? Quando você vem para o mundo da prática clínica, né? Você começa a perceber que existem certos efeitos e certas respostas do paciente, né? Que ele não é intestino, ele é um paciente, e que são amplas, né? Não eram previstas pelos estudos da ciência base. Porque lá tu tá isolando. E aqui tu tem muitos componentes de outros órgãos. Né? Você tem componentes de outros órgãos e componentes do comportamento do paciente que começam a impactar. Então hoje eu diria que a gente está de novo conversando entre si. Então hoje está o advento da multidisciplinaridade, né? Exato. Então, eu fui no congresso que tinha cardiologista dando palestra, tinha nutricionista dando palestra, tinha psiquiatra dando palestra. E fica uma dica para as nutricionistas, né? Conheçam o Colo Procto. Prazer, então, eu sou o Diogo, fala. Prazer, eu sou o Diogo. Tinha os procto e os gastro lá de mão dadas, né? Porque a gente é amigo. Não existe essa briga, pessoal. Não existe uma divisão assim, os procto. Não, os procto e os gastro, nós somos amigos. Precisam um A do gente outro, vai né? pro congresso junto, inclusive, tá? Os congressos são conjuntos, a gente conversa. As sociedades são próximas, tem gente, a imensa maioria é das duas sociedades, é que eu já pago anuidade mais, aí daí é difícil ficar me associando. Já a Federação de Gastro é mais uma anuidade, né? Tem 2 filhas, é difícil. Mas é comum que sejam membros das duas sociedades, então não existe essa rixa. E hoje, pelo contrário, tá vindo um especialista de outras áreas para juntar, oncologista, radiologista. Teve uma mesa que tinha um onco, um rádio, um procto, o gastro. Imagina, todo mundo ali discutindo intestino. Muito bacana. E assim, Diogo, você falou um pouquinho sobre as doenças anais, e que é o maior tabu, acredito, né? Um preconceito. E assim, se a gente fosse pensar, o homem, né? A gente já começa com o preconceito ali dele, né? E como que a gente pode falar para esse homem? Falar, não, olha, é tranquilo. Não vai ser uma consulta invasiva, você vai se sentir confortável, não tem relação com... Não tem relação amorosa. Não vai ter uma relação, é simplesmente um toque. Como que a gente passa isso para esse paciente? A importância disso, de deixar esse preconceito de lado, que às vezes a gente faz uma piadinha, mas é muito sério, e ele trazer esse homem pra cá, porque o homem, a mulher também, a mulher tem um tabu muito grande, né? Aí a gente pega muitos homens aí com doenças há anos que deixou de lado por vergonha, realmente, né? Então tá proibido. Cara, esse então tá fogo. Nunca mais, né, mano? O homem é complexo, assim, né? Mas, assim, eu vou começar falando que é a minha profissão. Eu faço isso desde 2016. Faz 7 anos que eu faço isso. E eu atendo muita gente, né? Eu atendo o SUS, eu atendo particular e atendo Unimed. Então, ser bem sincero, eu não vou lembrar dos seus anos, cara. Não vou lembrar. Eu posso te olhar na rua. Ai, que bom, né? Graças a Deus, né? É. Essa nossa preocupação, tu olhar pra cara e lembrar. Eu não vou lembrar nem da sua coluna. Porque é muita coluna que eu faço. Eu faço, cara, 5 colunas. Tem semana que eu faço 10 colunas. Eu faço 40 não, 40 não. Mas 30 colunas no mês. Como que eu vou lembrar? E fora que você tá lá e é diferente, né? É um Você olhar tá clínico, você né? tá olhando na Eu não- câmera, né? isso. Tipo, é diferente. Eu não fico relacionando anos à pessoa, entendeu? E por isso que a gente anota, né? Por isso que existe prontuário médico. Já imaginou, Diogo? Pois é. Se relacionar a cara. Esse O tem ano- cara de... Esse tem uma cara do ano, né? Mas... Não, enfim. E outra coisa, mas pro homem é um tabu, mas eu tenho observado uma coisa curiosa, assim. Pra nossa geração, tipo assim, pega a pessoa dos 30 pra mais jovem,
Tem melhorado muito. A maioria dos meus pacientes homens são 30 menos. E eles vêm e eles são super tranquilos. Assim. Cara, os caras vêm, desde o cara enorme, bodybuilder, é o cara mais franzino, bem de boa. Sem estresse, conversa, pergunta. Não fere a masculinidade de Não, ninguém. é o cara seguro, né? É o cara mais antigo que é... Sim, é isso que eu ia falar. 40 anos pra frente é problemático. E tu percebe pela postura. O cara chega de 30 anos, ele chega, então, aí, pai, conversa e senta e brinca e zoa e pergunta e como que a gente vai fazer? Ou então daqui a 15 dias eu já volto, pai, se preocupa. E o cara que é mais velho da geração dos nossos pais, ele já fica assim. Já vem com vai aí se tu tem que contorcendo. ficar porque foi uma perguntando. cultura diferente, né? Eles foram criados assim que, tipo, nossa, isso é um tabu, né? Há As uma... mulheres também nesse Isso. contexto, né? Há uma questão muito de realmente quebrar uma crença limitante geracional. E é difícil. E é trabalhando aos poucos. Então, é nosso papel como filhos também. Eu não vou conseguir mudar a cabeça. mudar né? uma cultura e uma crença limitante. Então, às vezes, eu acho que também é papel nosso como filhos e filhas e netos, né? Também trabalhar isso, entendeu? Em cima dos nossos pais, dos nossos avós. Essa educação e essa informação, levar para eles que eles não tiveram isso. Nós já nascemos numa geração de cuidado, de autocuidado, de mais informação. Eles não tiveram isso. Não. E aí, de certo modo, o Diogo, ele tem um inimigo. Ah, é verdade. Eu tenho meu inimigo mortal. É o papel higiênico. Cara... Como Explica assim? pro Então, pessoal a única por coisa quê, boa porque pro lá em papel casa higiênico... também tá todo mundo inimigo do papel higiênico. Ah, não. As minhas filhas não conseguem usar papel higiênico. É sério, elas Mas não qual conseguem. é a explicação? O papel higiênico, ele serve pra uma coisa só. Acender fogo na churrasqueira. É muito bom. Bota seu azeite, é maravilhoso. Mas pra limpar... Primeiro que ele é áspero. Então ele vai atritar. Depois ele é seco. Ele não vai limpar direito. Então eu uso a alegoria que a pessoa entende na hora. Você tá lá na jardinagem, né? Todo mundo sabe que é o jardim, mesmo que não sabe, né? E aí sempre tem aquele cocô de cachorro maroto escondido, né? Sim. Daí você mete a mão no cocô do cachorro. Você tá sem luva lá, beleza? Um dia, tranquilo. Você confia só passar o papel higiênico na mão e tá tudo bem? Não. Por quê? Não, Porque não vai limpar, vai ficar cheiro, vai ficar... Tá, e por que seu ânus é menos importante que sua mão? É porque eu acho que a gente não tá olhando pra ele. Exatamente. Então... É porque a mão, a gente tá, né? Vai olhar mas ali e a gente não vê. É muito interessante. Não, mas tem sentido. isso. Então quando eu sujo minha mão, eu vou lá e lavo a mão. No mínimo, eu vou pegar um papel umedecido e vou passar na mão, né? Quem que a gente sempre carrega aí o papel umedecido pra passar na mão dos filhos Sim. e tal? Então, lavar é o correto, porque... Ah, outra coisa, por último, o papel higiênico tem produto químico, ele não é branco, né? Papel não, é um E produto alguns químico ainda de são clareamento. perfumadinhos e tal. E ele também não é preto, tá? Tanto o branco quanto o preto, ele passou por processo químico pra ficar branco ou preto. Então, ele é altamente irritativo. Então, se você não... Então, tem doença realmente que é diretamente relacionada ao papel. É dermatite perenal. Então, você tem dermatite em qualquer lugar do corpo, inclusive no ânus, né? Dermatite é irritação da pele, né? Uhum. Então, a pele do ânus, ela consegue ficar irritada. Então, até dermatologista eu sou, do ânus. Então... eu cuido também da estética do seu ânus. Vamos deixar ele bonito. É mais ou menos isso. Mas muito questão ali... Porque isso é cultural mesmo, e as pessoas não sabem, é bem... Então, assim, desculpa, só pra concluir, senão eu vou me perder. A água Ele é a não gosta água... de coisas desorganizadas e nós somos. É água, sabonete, né? Em primeiro lugar. Eu tô na rua, não vou conseguir lavar, Sim. tô no trabalho. Lenço umedecido é portátil, você consegue guardar. E de recém-nascido, aquele do bebezinho. Por quê? Porque também tem lenço que vai muita química, né? Então a indústria, ela se preocupa mais com o bumbum do neném. Porque se tu tem uma dermatite, o neném nunca mais compra o lenço, né? E a criança a gente já não pode usar muito, Isso, nem deveria nem usar, deveria. né? Então, geralmente os lenços de criança, de bebê, eles têm menos química. Porque eles são feitos para dar menos dermatite na criança. Logo, eles vão dar menos dermatite em você também. Então, eu tenho aí essa cruzada contra o papel higiênico, nessa jornada. E já emendando isso, também existe uma posição correta da gente fazer cocô, né, Diogo? Então, o nosso vaso, né, o vaso sanitário, se a gente for pensar, ele não é feito da melhor forma para a gente evacuar com precisão e com destreza, né? Não, é que assim... Falando de uma palavra bem bonita. Falando sobre evacuar, que é um assunto que eu gosto de falar também, é o seguinte... É que evacuar, pra mim, por exemplo, é um momento prazeroso.
por incrível que pareça, evacuar deveria liberar endorfina Deixa e... eu dar um tempo. Por que homem gosta de ficar 40 minutos no banheiro? Não é pra evacuar, isso eu te garanto. Eu duvido quem tá escutando que não tenha um em casa que fique. Gente, Lá em casa não, porque o vida no Diogo banheiro. já falou que isso faz mal. Faz no mal. vídeo dele. E aí eu mandei lá. Então manda pra todos Fiz os um homens, clique porque pro meu marido fica e falei- no banheiro. Banheiro não é Falei, escritório. olha aí, ó. Banheiro não é escritório e você não pode ficar que vai fazer mal pro seu ânus. Então Vai. evacuar é prazeroso. Então, por incrível que pareça, evacuar é pra ser um momento prazeroso, né? Liberar endorfina e tal. Só que pra maioria das pessoas é traumático, né? As crianças também, daí cresce um adulto. Exatamente. traumatizado. Então, você traumatizar a criança que faz cocô, você já começa a criar um adulto constipado e um cliente pra mim no futuro. Então, não traumatize sua criança. Ela quer fazer cocô, deixa ela fazer cocô. Inclusive na escola. Eu tive problema com a minha filha com isso. Minha filha tinha vergonha de pedir pra ir no banheiro. Aí eu falei, filha, você tem que pedir. Né? Tá E falei com a tudo bem. professora e falei com a assistente, ó, cara, você viu que ela tá com vontade de fazer xixi ou cocô? Pega ela, pergunta e leva. Porque a gente tem essa cultura de tabu de fazer cocô e xixi. Que não pode fazer em qualquer lugar, E fazer principalmente cocô mulher. só em casa. Exi- Se eu tô fora de casa, eu não posso fazer. Cara, existem estudos que associam trauma em criança evacuar com constipação. Em mulheres. E aí entendeu? vem a microfisioterapia. Existe isso, tá? A mulher foi lá traumatizada, Sim, né? é Que não podia fazer verdade. cocô em qualquer lugar. Daí se traumatiza e daí... E fica constipado. Exato. Aí é uma constipação... Aí é uma das associações com constipação funcional, né? Que é aquela constipação que não tem nada no intestino da pessoa. É perfeito. Ela só demora dias pra fazer cocô. Porque ela faz cocô em qualquer lugar, olha só. Quando deveria, né? Mas enfim. Voltando, né? A questão da posição pra fazer cocô. Anatomicamente falando, sendo bem sincero, a melhor posição pra fazer cocô é a de cócoras. Ou de croque, né? Como eu falo no Paraná. Mas a gente sabe que isso não é possível, né? O vaso ele deveria ser projetado. Croques, ele tava fazendo. Já imaginou, né? Não, no Paraná eu não sou Por paranaense. isso a né? patente, né, de antigamente era boa, né? Se a gente for pensar. No mato, né? Mas enfim. No mato, Na pegando gente- um ar, uma brisa. Então, curiosamente, os orientais eles só fazem um buraco no chão, né? Que é pra eles evacuarem de croque. Então era patente antigamente, era Os isso. árabes, né, é um buraco no chão. E os chineses também tem muito lugar que é um buraco no chão. Então isso não é errado, nem nós que antigênico. estamos errados, então. É correto. A questão do croque tem uma história engraçada, só uma pausa. Que eu tava falando, né, que eu tava aqui no Paraná o pessoal chama croque. Né? E no resto do Brasil é cócoras. Daí uma vez eu reclamando que mobilidade é um negócio muito difícil de conseguir no agachamento, né? Pô, mas mobilidade é horrível. Força é fácil, o resto tudo é fácil. Mobilidade... Aí chegou uma menina assim, não, mas é fácil, moleza. Você fica todo dia de croque 1 minuto. Eu falei, pô, mas eu fico horas no centro cirúrgico de croques, o que isso vai me ajudar? Tô achando que era croque É de o croque calçado. descalçado, né? Croque é cócoras. Cócoras, eu não Mas sei. enfim, qual que é o princípio? Teu joelho, pega o joelho, né? A linha do joelho. Ele tem que ficar mais Ela alto. tem que ficar mais alta do que a linha da pelve. Partindo desse E princípio... o vaso fica ao contrário. Isso, porque o vaso devia ser projetado pra isso. Você sentar, só que ele teria que ser muito baixo, né? Você teria que fazer praticamente um agachamento para poder evacuar. E aí vem a funcionalidade. Aí vem, né? Movimento funcional. Se você não agacha, você está com problemas. Procure um profissional de educação física. Todo ser humano foi feito para agachar. Então, assim, você deveria fazer... E o joelho, ele deveria ficar um pouco acima da pelve. O joelho tá acima da pelve, pronto. Encaixou a anatomia. Aí você pode você vai fazer um evacuar. banquinho ou comprar, né? Isso. Aí o que você vai? Você vai no seu marceneiro, ou no caso, se você tem um herói sem camisa, Vulgo, marido. vulgo marido, o herói sem camisa, pede pra ele fazer um banquinho de madeira, onde a altura permite com que os ocupantes da casa, eles utilizem com o joelho mais alto que a pelve. Senta no vaso, coloca o banquinho, bota o Que pezinho. legal. Aí pronto, aí... gente, é sério, evacuar é uma atividade que deveria ser relaxante. Vou passar ali meus 5 minutos de paz. Você vai lá, evacua, dá aquela endorfinada e sai. É que, na verdade, assim, eu falo sempre para meus pacientes, a maioria das pessoas não faz cocô corretamente Sim. e evacuam com uma frequência muito baixa. E eu uso sempre um termo, que é quem não faz cocô fica enfesada, Sim. né? Que é cheia de fezes, aquela pessoa braba, amargurada, irritada, ansiosa. Você pode ter certeza, tem uma relação bem grande. As pessoas que não evacuam são mais irritadas. Mais irritadas. sim. São mais enfesadas. Esse termo, gente essa vê isso palavra no já diz consultório, tudo, né? Cheio de fezes, né? É que assim, a questão do intestino, né, partindo para uma relação com a saúde mental, né, como eu explico para os pacientes assim, é que o intestino ele é autorregulado, né,
E aí, para ele se autorregular, ele não tem olho, ele não tem acesso ao olho, ele não tem acesso ao ouvido, ele não tem acesso aos nossos sentidos. Quem tem acesso? O cérebro. Só que o intestino, ele tem uma rotina dele. E, inclusive, ele acompanha o ciclo circadiano de escuro e claro, o teu ritmo diário, o ritmo que você come, então o ritmo de estresse. Então, todos os estímulos, ele meio que se programa para funcionar da melhor forma possível. Porque, gente, a gente tem esse corpo aqui, esse que está aqui, só há uns 50 mil anos. E antigamente, a gente era caçado, né? Então, se você estivesse vacilando fazendo cocô, um bicho te comia. Então, se você estava num ambiente muito estressante, não era interessante você fazer cocô. Dentro, você não fazia cocô no nosso momento. intestino primitivo que fala. Nosso corpo né? é primitivo. Nosso corpo, ele, biologicamente falando, ele é muito similar a um corpo de 15 mil anos atrás, no mínimo. Sim. Então, muito estresse, o intestino inibe o intestino ou acelera o intestino. Tem a diarreia também, né? Então, e óbvio que se você tá sem uma função, o intestino ele fica nessa troca com o cérebro. Ô, meu irmão, tá claro ou tá escuro? O que esse rapaz tá comendo aí? E como que tá? E tá estressado? Não tá? E me dá... Aí o cérebro fica nesse feedback. E o contrário também. O intestino, ele é uma porta de entrada. Cara, se tem uma superfície que é grande depois da pele, é a do intestino. Então, ele dá sinal pro cérebro também, né? Então, Uma comunicação. Existe uma ali. comunicação entre os dois, do que tá acontecendo no mundo, né, externo. Então, o cérebro impacta no intestino e o intestino impacta o cérebro. Pô, dá pra dar uma parada aí? Eu preciso fazer cocô. Então, você não, né? E você não comanda, né? Porque quando o intestino resolve, é com ele. Né? É com ele. E se a gente for pensar aí nessas pessoas que são mais constipadas, o que você dá de dica pra quem tá em casa e pra quem pode... Que hábitos, o que a gente pode acrescentar pra melhorar esse intestino? A minha primeira fase sempre, né? Sempre tem muitas causas, mas enfim, toda vez que a Carla me manda alguma coisa, eu falo assim, sempre tem muitas causas. Mas enfim. Aí a gente troca muita informação sobre o paciente. Então, eu recebo aqueles pacientes que estão com as alterações intestinais e não vão no médico. Então, porque é o preconceito, né? E aí eu encaminho eles para o coloprocto, encaminho eles para nutricionista e a gente faz muita troca nisso, assim. Então, é bem bacana porque o Diogo é bem acessível até para as nutricionistas aí, né, da nossa região, quiserem entrar em contato com ele, falar sobre um paciente, ou fisioterapeutas, enfim. Porque é interessante fazer essa troca, porque a gente precisa, a gente não é detentor de todas as sabedoria do mundo, entendeu? Então, você tem aquilo que você sabe. Agora, quando você está falando, por exemplo, de corpo primitivo, eu falo muito isso no consultório. Eu falo muito, porque a minha abordagem, o meu trabalho, ele é baseado na parte embriológica, que é mais primitiva, né? Então, assim, eu falo bastante sobre, olha, observa seu intestino, observa seu estômago, observa a tua cabeça, tá doendo. Por que será que tá doendo? Às vezes tem uma relação com outra coisa, né? Então, é muito legal e a gente faz muita troca disso e eu sempre encaminho os pacientes pro Diogo. Então, minha frase favorita é ter muitas causas. Mas, enfim, vamos para a causa mais comum, que é a constipação funcional. Que é um paciente que não tem uma doença do ponto de vista clássico, né? Não é um agente externo que tá atacando o intestino. Não tem uma inflamação, uma infecção no intestino. O intestino dela só está desregulado. Então a gente começa do básico. O que é o básico para o intestino? Gente, o intestino, e talvez seja por isso que eu sou especialista em intestino, ele é parecido comigo. Ele é metódico e ele adora rotina. Então ele gosta de rotina. Ele ama rotina. Então você tem que construir uma rotina para você, não é para o seu intestino. Se você construir uma rotina para você, teu intestino vai teu intestino ele vai junto. Então você tem... E ele gosta de fibra. O que dá formato pro cocô? O cocô, ele tem um formato, né? O que dá forma? É fibra. A fibra, ela é digamos assim, sabe o prédio que tem as ferragens, né? Nossa, o Márcio vai me matar, né? Fala ferragem. Os ferros que vai no prédio lá, então, dá formato, você joga cimento em cima, isso é a fibra. Ele monta a estrutura, né? Ele quem forma aquele bolo fecal que a gente fala. Então, sem fibra não tem formato de cocô. Você tem que comer fibra. E a melhor fibra, né, Diogo, é comida, né? Exatamente. Fruta, legumes, verdura. Casca, bagaço, agora tá até a Erika pode falar melhor do que eu tenho visto uma vibe agora dos punk,
aquelas comidas as não plantas não convencionais. convencionais. Cara, tem umas comidas daquela ali que tem fibra, mais fibra do que mamão, entendeu? Fibra, proteína. Pra também. caramba, assim, é fibra, meu amigo. Mas assim, se a gente for falar, as pessoas acham que é caro, né, Diogo, Não quando é. fala em fibra. E assim, come abóbora, come chuchu, Manga, come uma meu abobrinha, amigo, manga. come uma abobrinha inteira, um chuchu inteiro. Gente, eu já vi gente dando manga pra porco. E Sim. manga... E o medo, né, Diogo? Come fruta, vai lá e come uma manga inteira, Isso, come uma come a manga manga inteira. inteira. Quero ver se não vai fazer E cocô. onde entra o probiótico depois? Calma, vou chegar. Ah, tá bom. Então tem a fibra. Em segundo lugar, Não tem interrompe o convidado. tem a água. Por quê? Porque a água, ela hidrata as fezes, lubrifica, né? Então você tem uma coisa que tá escorregando por um tubo. Lubrificado é mais fácil sempre, né? Então, depois da fibra, a água. E onde entra a rotina? Você sinalizar pro teu intestino qual que é o melhor momento mesmo dele para ele evacuar. Então, se você acorda todo dia no mesmo dia, dorme no mesmo dia, ele entende teu ciclo circadiano. Então, se você tem uma rotina, você já vai ser menos estressado e menos ansioso. Pessoas com rotina têm menos estresse, têm menos ansiedade. Então, e atividade física. Óbvio, eu tô falando, gente, de intestino. Então, eu falando de intestino, às vezes a pessoa fala assim, o Diogo é muito chato com atividade física. Não, eu não sou, eu não quero que você seja um super atleta. Mas precisa praticar. O que eu quero é que você pratique literalmente qualquer modalidade de atividade física. Pode ser até uma caminhada pela manhã. Se você der 2 voltas na quadra andando, você já sinaliza que o teu intestino você entrou em atividade. Você tá pegando o já sol, vai funcionar. ao Que é sol, dia. é dia, tu tá se movimentando, o intestino entendeu, opa, começou o dia, vamos lá, galera. Entendeu? Então, pra mim, 2 caminhadas em volta da quadra, meu amigo, tá ótimo. Você não precisa ser crossfiteiro, que nem eu. Mas, Pra enfim. quem não sabe, Diogo é crossfiteiro Além de também. tudo isso, ele faz crossfit. Eu sou da Sagrada Igreja do CrossFit. Então, vamos lá. E, por fim, né, que a gente já comentou, a saúde mental, né? A saúde mental é fundamental. Hoje, é o profissional que eu mais encaminho. Acho que eu encaminho mais do que até pro nutricionista. É pau a pau, assim, nutricionista e saúde mental. Nutricionista e saúde mental. Porque não adianta, se você não tiver com a cabeça boa, teu intestino não vai ficar bom. Eles são uma dupla sertaneja, entendeu? Se o Chitãozinho lá cantar mal, o Chororó se lascou. E o Chororó é importante. Se o Chororó desafina, não dá tiro pra passada do Chitãozinho. Então, né? Precisa estar os dois em harmonia. Exato. Do probiótico. Então, probiótico é a fronteira da medicina, na verdade. É onde a gente menos entende atualmente do intestino e onde é mais difícil de intervir. Porque a flora intestinal, ela começa quando você nasce. Você nasceu, você passou na vagina, no canal vaginal, né? É ali que você tem primeiro contato com a flora. Por isso, abraço pra Giovana. Então, a Giovana, nossa ginecologista, ela é tão fã do parto vaginal. Por quê? Porque quando você... Não, gente, é claro, parto cesárea tem indicação. Sim. Tem indicação. Não tô demonizando o parto cesárea, pelo amor de Deus. Não entendam isso. A minha primeira filha nasceu de parto cesárea, inclusive, tá ótimo. É que quando você nasce de parto cesárea, o primeiro contato que você vai ter é com a pele, que é uma flora diferente. Não são lactobacilos que tem ali, é uma outra flora. E o canal vaginal, ele é povoado de lactobacilos. Lembra os lactobacilos que você tomando em Yakult? Pois é, ali onde a vagina é cheia de lactobacilos benéficos, inclusive. Então a criança, ela passa ali, dá aquela escorregada no tobogã, ela já... Ela é cheia de Gírias. gírias. Né? Então, ela já escorrega ali, ela já tem contato com os lactobacilos. E aquilo ali, ela vai ser cultivado com leite materno, com contato com a mãe. Então, a mãe transfere um pouco da flora dela para a criança e cultiva com leite materno. Então, a flora ela tem que ser adquirida e cultivada. Entendeu? Exato. E aí, a partir desse momento zero, digamos assim, ao longo da tua vida, os teus hábitos e o que tu come vai selecionar antibiótico, contato com anti-inflamatório, doenças que você tiver. É como se fosse um diário da tua vida, a tua flora intestinal. O intestino, E assim, ele é um diário da vida, né? E assim, Diogo, é muito importante esse contato, né, da criança Sim, com a sujeira. com sujeira, com a vitamina S, que a é gente verdade. fala. Comer terra um né? pouquinho faz bem. Comer Depois da terra, vermífugo. uma lambida do cachorro. Top. Né? O De pé no chão pra ele o pediatra moer. sempre fala: deixa o vovô e a vovó dar, beijar, lamber, compartilhar comida. Assim, isso obviamente- esse contato com todo mundo, né? Vou só dar uma ressalva que é depois dos 3 meses, tá? E intervir nesse histórico, nessa flora do paciente é difícil. Por quê? Porque você tem que inserir um grupo de bactérias lá dentro e elas têm que
prosperar. Então, às vezes, por isso que às vezes a gente muda tantas vezes de probiótico, a gente nutricionista. Entendi. Porque não tem nenhuma garantia de que aquela cepa, aquele conjunto de cepas que você está tomando, eles vão prosperar no teu intestino. Eles podem ir Por lá. isso que muda. Exato. Eles podem chegar lá e o teu intestino não terem ser um efeito ambiente propício para que ela colonize, né? É tipo, vou dar um exemplo, estou colonizando Medianeira, né? Foi um ambiente propício, mas poderia não ser. Então eu sou o probiótico de Medianeira. Eu cheguei, estou sendo cultivado, estou prosperando. Mas poderia não acontecer. Isso, entendeu? entendi. E não tem nenhuma garantia. Não tem assim, não existe. Então Por o isso que muda tanto. Exato. Eu poderia dizer, aqui não deu certo, vou voltar para Curitiba, entendeu? Graças a Deus tá dando, né? Então, assim, voltando desculpa, pode falar. E dando adendo aí a esses probióticos, né, Diogo, tu me deu uma atualização do seu novo congresso e foi algo que eu já tinha escutado falar, mas você veio com bastante força sobre um futuro aí da coloprocto, não só da coloprocto, mas assim, da nossa saúde no geral, é que a gente está indo para um caminho diferente e talvez preconceituoso no início, mas que a gente sabe que é o futuro para a gente vai. Explica um pouquinho o que é isso. O futuro da manipulação da flora intestinal o transplante de fezes. É a ponta de lança. É falar, mas na medicina veterinária isso já é praticado. Já. Então, o que acontece? Cada pessoa ela tem um perfil de flora. Então, descobriu-se que determinadas pessoas, né, elas têm determinadas características ditas como saudáveis. E isso elas cultivaram ao longo da vida dela uma determinada flora. E aí, quando você pega essa flora dessa pessoa, que tem essas características desejáveis, saudáveis, e você transplanta para uma pessoa que tem uma flora desequilibrada, tem uma flora com patógenos, né? Óbvio que tem todo um tratamento. Um estudo por trás. Não, e tem outras coisas também. Mas aquela flora, ela consegue reverter. Então, vou dar um exemplo aqui que para mim é incrível. Tem uma bactéria que é bem safada, que chama Clostridium. Difícil. Ela adora... O nome dela já diz tudo, né? É difícil. Ela é difícil porque ela é difícil mesmo. Então, ela adora colonizar paciente crônico. Paciente ficou muito tempo internado, paciente tomou muito antibiótico, paciente imunossuprimido de câncer. Ela adora. Nossos pacientes de doença inflamatória intestinal, ela é uma bactéria safada. Daí ela vai lá, ela coloniza e ela causa uma doença, que é a colite pseudomembranosa. Só que ela é difícil porque ela já ela é muito resistente. Ela já é resistente à maioria dos antibióticos. E daí o que descobriram? Se você pega as fezes do indivíduo que é saudável e tu implanta no indivíduo que tem um clostridium, aquelas bactérias... Mas é muito estranho de falar em planta, né? Explica pra eles, não vai ser assim. Não, tem duas formas Você tem uma visão de que você vai pegar o cocô de outra pessoa e vai socar na outra pessoa. Vou te dar um... Não é assim. No começo era assim, tá? Na medicina veterinária. Mas agora não é mais. De mais ou menos Não, é bonitinho. Agora no começo, obviamente, eles tratavam o cocô, mas era cocô desidratado. Agora ele bota em cápsula. Ah, tá super fácil. Você nem sabe o que você tá comendo. Não, é cápsula. A gente também come tanta coisa que a gente não sabe o que é. Há cápsulas piores, inclusive. Uai, tem coisas piores encapsuladas. Né? Então, é uma cápsula que no começo era introduzido via retal, hoje via oral também tá bem fácil. Eles criaram cápsulas resistentes, né? Gastro-resistentes. Então, você tem via oral ou via retal. Você não sente o gosto, gente. É cápsula, é um remédio, né? Sim. Então, eles descobriram que implantando essas fezes, aquelas bactérias prosperavam e elas literalmente expulsavam o Clostridium. Então, hoje é considerado o tratamento padrão ouro para infecção por Clostridium, transplante de fezes. E não só isso que você estava comentando também, que para as pessoas que têm intolerâncias também, né? Vai ser trabalhado mais ou menos assim, né? Intolerância, não. Ixi, me desmentiu. Não. É que, na verdade, para doenças autoimunes do intestino. Isso, autoimunes. Porque o que acontece? O que é uma doença autoimune do intestino? A doença inflamatória intestinal. É um desequilíbrio da resposta do intestino à sua flora, né? E vice-versa. Então, por algum motivo, o intestino ele ligou uma resposta inflamatória de defesa e não consegue desligar mais. Então, tem se observado que se você... mesma coisa, você pega lá do indivíduo que é saudável, né? Você transplanta as fezes, você cria um microambiente ali que facilita com que porque a doença ela entra em remissão, que aquele processo inflamatório ele desative, entendeu? E entra em remissão por um tempo. Então, ele está sendo usado não sozinho, né? Mas associado com os tratamentos e tem respostas boas.
Então esse vai Principalmente ser com nosso futuro, né? Provavelmente. E outras coisas aí já. Eu tô falando assim, pessoal. A ponta de lança da ponta de lança, assim, coisas que estão no E laboratório. é muito bacana. Porque... Diabetes, obesidade. Então, o paciente ele tá lá, melhorar a performance de perda de peso. Você transplanta as fezes. É que nem dieta. Vamos dizer assim, né? Só pra deixar claro, né? Porque você transplantar fezes, você vai emagrecer. Exatamente. Você continua fazendo Não, exercício vai físico, todo mundo tá? começar a pegar uns cocô por aí e colocar. Você continua porque praticando. falou que emagrece. Opa, pronto. Já, daí vamos já... colocar. Gente, melhora a performance. Ou seja, se a pessoa não tivesse com aquilo, ia ser mais difícil. Exato. Mas ela, quando você pega uma pessoa que faz esse transplante, a pessoa que não faz, existe todo um estudo, né? Um perfil genético, pá. Você tá num programa de emagrecimento, ele é mais efetivo. Claro. Saúde mental, enfim, tem muita coisa boa vindo aí. Mas ainda realmente é ali na... E é muito Na legal beira. porque você tá trazendo isso para Medianeira, né? E não só para Medianeira, para nossa região. Então é muito bacana ter você aqui com a gente. E a gente começou lá no início falando de por que o Diogo veio para Medianeira e a gente não concluiu. É né? verdade, a gente deu volta. Mas a vontade de deixar a família feliz também foi um fator determinante, né, Diogo? Eu acho que o determinante foi isso. É que assim, a gente que trabalha na capital, né? A gente tem eu tinha uma vida eu tenho uma vida corrida, né? Mas assim, minha vida era mais corrida, por incrível que isso pareça. Então eu trabalhava literalmente de domingo a domingo e eu percorria grandes distâncias em tempos demorados, né? Então, cara, eu demorava pra percorrer 5 km, às vezes em Curitiba você demora 40 minutos. Era mais rápido eu ir correndo, quando ele literalmente. chegou, ele tirava Exato. fotos daqui do nosso, que a gente tá bem no alto, no andar. Aí ele tirava fotos e falava, vou lá na minha casa, eu passei Olha, a pé. A primeira semana ele pareceu uma criança, assim, animada. Porque ele, nossa, eu consegui já ir na farmácia, já no mercado, eu já peguei as minhas escolas, não sei o quê. E Isso tudo em meia hora. com uma facilidade que lá você ia estar ainda parado no trânsito, né? Aqui eu consigo fazer muita coisa em uma manhã, uma tarde, que lá eu ia demorar muito tempo. E a questão do conforto, né? Viver numa cidade menor é mais confortável. Eu relutei por muito tempo, assim. Se dependesse da minha esposa, eu tava aqui desde 2018, pra você ter uma noção. Só que chegou um momento em que realmente a vida familiar começou a ficar comprometida. Por causa de rotina mesmo, Era né? sofrido pra elas, né? E assim, Isso. se a gente for pensar hoje, para elas é muito, muito gostoso, né? Elas amam a natureza, as meninas. Sim, elas gostam muito. E De assim, ambientes livres, né? Abertos. Elas adoram ambientes abertos. E aqui você consegue propiciar isso, Sim, consegue estar mais presente também, ao mesmo tempo exercer a tua profissão. E o Diogo todo com esse currículo profissional, se tornar pai, foi... Foi no mínimo Como curioso. foi? No mínimo curioso. Então, assim, eu tava terminando a residência, né? Aí minha esposa engravidou. E minha filha nasceu 20 dias, mais ou menos, 24 dias depois que eu terminei a residência. Terminei a residência, 24 dias depois era pai. Era pai, tudo junto. E é difícil, assim, porque a gente, o médico, né? A gente é treinado para trabalhar, e trabalhar muito. Isso é fato. E quanto mais você é treinado, mais você é treinado para trabalhar. Então, quanto mais residência você faz, mais você é adestrado para trabalhar. E é um desafio ter elas, né? Isso. E a Júlia, ela é uma menina muito inteligente e ela é desafiadora. Sim. A Mariana também. A Mariana também. Ela é muito questionadora, né? Eu gosto disso nela. E assim, querendo ou não, a gente tá numa uma vivência hoje, né? Que não é só prover, né? Se fosse só prover, seria moleza. Mas acho que a gente tava... eu, em algum momento ali, quando a Júlia tinha 1 ano e meio, 2 anos, me deu um clique, assim, que eu não tinha convivência com ela, né? Eu só passava, era um estranho pra minha filha, porque eu sempre tava em trânsito, né? E isso começou a me dar uma inquietação, uma dor mesmo, assim, né? Pô, mas eu sou um passageiro da minha casa, né? Um estranho, né, pra minha filha. Pra minha filha. E isso realmente me deixou muito doído, assim. E aí a gente começou nesse projeto de cuidar de mim mesmo também. Poxa, eu terminei a residência obeso. Eu era atleta. Não, gente, sério, eu tenho foto de abdômen trincado. Ele era não vou ficar divulgando por aí porque minha esposa não permite. Mas eu tenho foto de abdômen trincado. Então, assim, eu fui atleta, cara, muito tempo. Quando eu tava no exército, eu corria 10 km como se não fosse nada.
Sim. E aí passou esse tempo Eu com uma tava dificuldade, doente. Isso, eu tava doente. Não, e não era no termo figurativo, era no termo literal. Porque daí, assim, Diogo, você dedica o teu tempo cuidando da saúde dos outros, Isso. dizendo que os outros precisavam fazer, mas você não tinha Não. tempo de se cuidar. E eu terminei a residência com síndrome metabólica. Pra quem não sabe o que é síndrome metabólica, é um desequilíbrio de todo o teu sistema hormonal. E é muito difícil, né? Aí eu pensei, gente, eu vou trabalhar pra caramba, ou eu vou morrer aos 50 de infarto, ou eu vou viver o suficiente pra ver meus netos, né? Minha filha crescer e etc. Então eu tomei a decisão na minha vida, né? Cara, eu não posso morrer de infarto aos 50. E foi muito legal a gente receber eles aqui em Medianeira. E a gente também ficou com medo, a gente falou, nossa, o Diogo vai vir, né, de outra cidade, de uma capital, né? Mas, assim, foi muito bacana a receptividade da cidade, né, dos pacientes, enfim. E hoje vocês adotaram aqui como casa de vocês, né? É difícil voltar, eu digo até que é difícil, porque a gente já tem, querendo ou não, um certo... Eu tenho apego hoje a Medianeira. Poxa, eu vou ali no meu CrossFit, né? Pode fazer jabá? Não? Tava demorando pra ele falar Não, mas enfim, não vou fazer jabá, mas é... E ali eu conheço metade da cidade aqui naquele lugar, entendeu? E até o serviço. É engraçado, quando eu preciso de um serviço, eu mando no grupo. No CrossFit tem. No CrossFit alguém aparece, aí, enfim. Então tem apego. Cara, e antes, eu ia pra um CrossFit em Curitiba, eu ia de carro, era impossível eu ir. Por motivo de segurança, Demorava algumas horas. Demorava e não dava também, pra ir né? correndo, entendeu? Se assaltar no caminho. Então, aqui eu vou... Cara, eu já fui andando, já voltei andando 9 horas da noite do CrossFit. Tranquilão. Tranquilão, de boa. E Fonezão, né? E você tem uma irmã que e mora em São Minha Paulo. irmã mora em São Paulo, capital. E a sua irmã não tem nada... Aí, assim, o Diogo é o primeiro médico da família, né, Diogo? Sou o primeiro. E único. E assim, a irmã dele mora lá em São Paulo e a mãe tá... A mãe tá vindo de novo. Vindo Ela tem esses pra momentos que ela vem, Medianeira. ela volta, ela vem, ela volta. Mais uma medianeirense. Mais uma medianeirense Agora ela quer chegando aí. ficar. E vai ser muito legal, porque ele já vai ter outra pessoa de família. O pai fica lá no Maranhão, mas a mãe vai estar aqui mais pertinho deles. E isso é muito maravilhoso, porque você saber que chega final de semana, você tá com a tua família. Sim. Né? Isso tem que construir. O médico, ele é uma pessoa, um ser humano também. Ele precisa... Normal. Ele precisa comer um churrasco no final de semana, ele precisa viver, né? Não é só trabalhar e salvar a vida dos outros. Eu fui uma vez no congresso e tem um médico, um gastro, chama Dr. André Mourão, é da USP esse cara. E daí ele meteu no meio esses médicos mais velhos, eles eram mais intelectualizados, né? A gente é meio, minha geração, a crítica até, a gente é muito técnico, caro, assim. E a gente não é muito filosófico, né? E esses médicos old school, assim, eles são meio cultos, né? E esse cara, literalmente, ele é muito culto. Viu a academia de medicina? Cultura. Enfim, daí... E ele fechou a palestra... Não é só vinho. Não é só medicina, né? E ele fechou... Exatamente essa era a mensagem dele. Ele falou assim, cara, você ser um bom médico não é só você saber muito. Porque quem sabe muito é o computador. É impossível hoje você saber mais do que o computador. E tá aí o chat GPT, né? Chegou... E olha que nessa época nem existia chat GPT. Isso foi 2017. E ele já previu. A máquina sempre vai saber mais do que você. Qual a diferença do homem, do médico, pra máquina? A gente faz coisas que os pacientes fazem. A máquina não faz coisas que os pacientes fazem. Uma máquina, ela não entende um paciente. Porque ela não tem a vivência de um paciente. Você tem. Então, um bom médico, ele tem que viver como um paciente. E como que o paciente vive? O paciente, ele tem um hobby. Ele terminou a frase desse jeito, cara. Emocionante. Você tem um hobby. Se você não tem um hobby, você não sabe o que é a vivência do paciente. Você tem alguém que você ama e que te ama? O paciente, ele tem alguém que ama ele. Se é um cidadão que está num porão, você gosta de coisas bonitas? O que é uma coisa bonita para você? O que é beleza para você? Você entende a beleza do mundo? Você gosta beleza das coisas. Das coisas. Você para um dia no seu dia para você admirar uma coisa bonita. Né? É ser humano. E por fim, ele falava o hobby, né? A pessoa que ama e a beleza. E por fim, você tira um momento pra você. Sim, então, você esse é um com você. recado pro pessoal, né? Para as pessoas. Então ele falou, porque isso é o que os pacientes fazem. Você tira um momento de lazer pra você. O paciente, ele bebe a cervejinha dele assistindo o jogo na quarta-feira.
É o momento dele com ele. Ele vai no banheiro e fica 40 minutos. Você faz isso, entendeu? Se você não fizer, Se você não vai fizer, entender. você nunca vai entender o paciente. Portanto, você nunca vai ser um bom médico. Aquilo também me deu uma facada, assim, sabe? No ego, assim, toma. Porque Verdade. precisa aprender. Eu acho que pra gente ir fechando, né? Porque a gente falou, acho que ficou bem compridão, né? Mas tem tanto conteúdo, tanta coisa pra gente falar, né? Tem mais coisas ainda, né? Que a Sim. gente... Então, a gente vai deixar a rede social do Diogo aqui embaixo, né? E clica no... Como é que é? Clica no sininho, aperta, faz esses negócios aí. E aí... Dá um like. Ela tá Dá like, aprendendo, ela tá isso, tá aí. aprendendo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Isso daí. E eu gostaria, Diogo, que você deixasse um recado para as pessoas, para quem está assistindo até aqui, quem viu o Diogo até aqui, uma mensagem. Assim, Termina. O que fica é que o médico, isso é uma mensagem para todo mundo, para os médicos, para os estudantes de medicina, para os pacientes. O médico ele não é divindade, ele é uma entidade acima do ser humano. E a gente também não é uma máquina. Né? Então a gente não é nem divino e nem mecânico, nem eletrônico. A gente é um ser humano, normal. E acho que o que me deu um salto assim, de qualidade na minha medicina foi justamente quando eu descobri que eu tinha que ser gente. Então eu tinha que ter tempo para as minhas filhas, eu tinha que ter tempo para mim, eu tinha que ter tempo para minha esposa, eu tinha que me cuidar. E que isso era um projeto de vida. Que não importa o que acontecesse, e não importa se eu ia conseguir isso agora, né, no momento, mas em algum momento da minha vida, isso era o meu objetivo, entendeu? Então, acho que para as pessoas é isso. A gente está nessa existência na Terra para que a gente viva. E pra gente, entendeu? E pros outros. Então, resumidamente é isso. Então, é isso aí. Diogo, queremos agradecer por ter você aqui primeiro na clínica. Sabemos aí as mudanças, por mais que você tinha essa ideia, a gente sabe que a gente te puxou também para estar aqui. Então, que bom que você está aqui na clínica com a gente, aqui em Medianeira. Acho que todo mundo tem muito a agregar, o teu conhecimento é estrondoso, aí a gente pode ficar horas aqui conversando. Nossa região só tem a ganhar com você aqui, não só nós como clínica, mas o município ganhou porque o Diogo já atende pacientes pelo SUS aqui, coisa que a gente não tinha desde que Medianeira existe. Então, assim, vamos pensar nisso, sabe? É uma especialidade que chegou, né? Então, com a sua vinda. Então, isso é muito gratificante para nós, saber que a município ganhou, que a região ganhou. Exato. E vamos fazer outros podcasts com mais informação, vamos pegar uns temas aí que tem muita coisa pra gente falar. Mas obrigada. Então, fica sempre à disposição e qualquer dúvida a gente nos procura nas redes sociais. Antes da gente concluir, tem mais uma coisa aqui que me falaram que é... Como hoje a gente está gravando numa sexta. Isso aqui, gente... Meu Deus. Que isso? Isso é a tequila. Isso aqui é para tomar na sexta. Olha isso, gente. É uma pinga. O que é, Diogo? É uma pinga. Roxa? Essa Roxa. cor mesmo da... É. Mas é Ela o quê? é de Uma mandioca. fruta? De Mandioca? E aí a gente... Por que ela fica roxa? Eu Não não sei. sei. Ah, que medo! Olha só isso. Eu achei o máximo. Eu trouxe até a garrafinha porque eu achei o máximo isso. Aí me falaram assim, olha aqui, que legal pra ele. Eu falei, não dá pra tomar, que hoje tem cirurgia, né? Então, só Eu pra já tenho mostrar. colono. É só pra mostrar. Só pra mostrar. Senão as colunas à tarde. Muito Né? legal saber que o Maranhão tá desbravando o Brasil. Então, só concluindo, tem como concluir a conclusão? Claro! Conclua, o podcast é seu. Termine. Olhe pra câmera, termine. Só desse negócio do Maranhão, né? Mas existiu mais essa curiosidade, né, da clínica. Que eu cheguei aqui em Medianeira, né, no Velho Oeste Paranaense. E eu encontrei outra maranhense que é a Tainã, né? A ginecologista da E clínica. atendem na Ela é mesma maranhense, a gente sala. tem na mesma sala. Acho que nós vamos Olha deixar só. essa pinguinha pra ela vem hoje à tarde, a gente deixa ali pra ela. E é curiosidades do mundo, né? Que legal. Então tá bom. Muito obrigada, Diogo. Até mais. Tchau, Até tchau, mais. gente.